né? Então é isso, o toque se mantém extremamente importante, né, para o resto da vida e, na verdade, é o nosso melhor ansiolítico, é o contato físico. Né? Tem uma pessoa muito importante chamada Achille Montagu, não sei se já estudou ela. Não. Não? Depois eu te passo essa referência. Ele tem um livro chamado Tocar, o significado humano da pele. Ele é um antropólogo dos mais respeitados aí no mundo, né? E ele tem esse livro que é belíssimo, Tocar, o significado humano da pele. É espetacular. Raquel, a Raquel quer dar um oi para o Dr. Guilherme, para as pessoas que estão chegando. A Raquel, nessa parceria com a gente aqui. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, doutor Guilherme. Prazer conhecê-lo. Boa noite. Muito feliz aqui de estar mais um dia com vocês. Espero que a gente troque bastante aí com o doutor Guilherme, os conhecimentos. Gratidão, viu? Muito obrigado. A gente tem o microfone aberto. Eu vou ir fechando aqui. Nas lives tem duas coisas que a gente solicita para as pessoas. Abre o microfone e fecha o microfone. Então, essa talvez a comunicação mais intensa que a gente faz durante o evento, né? Então, a palavra aí é contigo, né? E a gente já pode começar para aproveitar o máximo que puder dessa informação. Vamos lá, então. Bom, primeiro, muito obrigado pelo carinho do convite, né? Esse grande amigo, Dr. Jefferson, nos encontramos já em muitos espaços presenciais, aí, fizemos grandes partilhas, e é quem me oportuniza estar nesse momento com vocês, partilhando um pouquinho do meu domínio, partilhando um pouquinho, né, da minha experiência de vida também, porque esse entrelace, né, é indissociável, né? E exatamente isso que eu sempre digo, né, dentro das propostas de estudo, né, acadêmico, é que a gente possa transicionar esse saber para a prática, né, para que a gente possa verdadeiramente auxiliar como impacto modulatório, né, para as pessoas e de forma irradiada para melhorar as condições do mundo aí. Essa talvez seja meio utópico assim, mas é isso que a gente deseja. Eu brinco sempre que essas questões que envolvem a questão do doutoramento, né, do meu doutoramento principalmente, eu digo que era um dever que eu tinha com o flanelinha da minha rua, que desde o meu tempo de graduação, ele dizia assim, doutor, está bem guardado, né? Então eu tinha esse compromisso com ele em me especializar academicamente para que né, pudesse, então, ter razão, né, nessa questão do título. Mas isso não é uma coisa que me prende, isso é uma coisa que, na verdade, só serve para o meio acadêmico, é uma coisa que, para mim, não vai fazer a mínima diferença. O que faz a diferença é a gente conseguir equalizar essa relação e com as pessoas da mesma forma, né? Equalizar essa relação de ser humano, de ser que quer uma vida melhor, que quer viver com mais qualidade afetiva, emocional e, enfim, de todas as condições. O que eu trago para vocês aqui há um tempo atrás foi uma grande preocupação minha, né? Eu vim da educação e aí fui para os pós-estudos aí na área da neurociência, né? Mergulhei nas neurociências porque eu tinha uma grande preocupação se nas aulas na escola ou junto com os alunos eu estava impactando de maneira eficiente, eficaz e efetiva só com aquelas bases didático-pedagógicas que eu havia aprendido. Isso para mim não era suficiente. E então transicionei a minha jornada ali para a neurociência, para a medicina, né, onde eu pude me aprofundar nas bases neurobiológicas do comportamento e da aprendizagem. E ali me clarificou muita coisa acerca do comportamento, acerca dos processos de aprendizagem, acerca das relações interpessoais e acerca também da própria capacidade de autogestão, que na biologia é chamado, tem um termo específico, é chamado de autopoiese. Entendam vocês que mesmo nós não nos levantando da cadeira para ir até a geladeira buscar alguma coisa para comer,
o nosso organismo já se automotiva para poder suprir essa demanda glicêmica, por exemplo, de baixo nível de glicemia na nossa corrente sanguínea. Ela automaticamente libera no nosso organismo, claro, obviamente, né, de maneira endógena, e todo controle endógeno, interno, libera o hormônio do estresse, o chamado cortisol. Esse cara, ele potencializa, energiza o nosso corpo, mas mais do que isso, né, para energizar o nosso corpo, ele ativa proteínas que quebram moléculas de gordura, quebram moléculas de proteína, para que elas sejam convertidas no nosso fígado, num processo chamado gliconeogênese, em glicose, aumentando a nossa glicose e não deixando o nosso organismo falir, dando ao nosso organismo ainda condições, né, de, por um tempo, obviamente, se autogerir dessa forma, até que as alavancas motivacionais de busca do alimento, né, sejam realizadas. Então, a gente começa a ver aí que a nossa biologia e o nosso cérebro é, ao mesmo tempo, fascinante e intrigante. E quando a gente passa a conhecer melhor essas entranhas, essas relações, essa trama de relações, e que é absolutamente interdependente e complementar dentro do nosso cérebro, nós vemos que há luz no fim do túnel. Há grandes possibilidades. A nossa biologia é de uma inteligência fantástica. Basta que a gente atente para ela e utilize desses recursos de inteligência para uma vida social mais tranquila, mais harmônica, mais saudável, mais pacífica, como o tema, né, do nosso encontro traz. E é isso que a cada dia eu vou buscando. A cada dia eu vou buscando entender melhor. E aqui eu quero antecipar um pouquinho da minha fala, também dizendo assim, a nossa biologia prepara o nosso cérebro para o funcionamento... Acho que está o microfone aberto, né? Quando as pessoas elas entram na sala, daí às vezes entra o microfone aberto, daí por isso que a gente vai precisar lidar com isso. Tá tranquilo. Então, a nossa biologia, ela prepara o nosso cérebro para o funcionamento social. Olha que coisa interessantíssima também. Ao preparar o cérebro, ele tira do cérebro da mulher todo um impacto hedônico, prazeroso, por exemplo, da relação sexual, da busca por um outro parceiro, ou pelo interesse social, né, de beleza, de entusiasmo, né, a uma outra relação, e foca na relação com a criança. Esse é o efeito, por exemplo, da ocitocina. Ela aumenta o apego, aumenta a confiança, aumenta o vínculo afetivo. Ela dá um aporte maior ao cérebro no que diz respeito ao comprometimento. É a partir da quebra dessa relação valor hedônico social ou prazer social, e entendam o prazer social como tudo aquilo que é desejado fora, né? Que nós saímos para buscar dinheiro, trabalho, né? Bens materiais, relação com outras pessoas, fazer um happy hour, tudo que consumos no shopping, tudo isso. Ao diminuir essa perspectiva, esse valor hedônico de funcionamento social mais amplo, é que o cérebro permite o aumento da prolactina. Olha que coisa interessante. Então, ele diminui a atenção do cérebro para uma abertura social maior, para que ele possa se concentrar na relação com esse indivíduo que está vindo e que requer absolutamente do nosso cuidado. Essa é a essência biológica também. E quando nós estamos aqui discutindo, né, ou entrando em diálogos pacificadores, é importante entender também que parte da circuitaria cerebral que nós utilizamos para gerir os nossos conflitos internos é a circuitaria que nós utilizaremos
para gerir os conflitos interpessoais. Mais um dado, talvez seja importante e talvez seja instigante para vocês. Todo o nosso aprendizado tem o propósito de ser transformado, transformar as informações adquiridas, processadas, acomodadas, consolidadas enquanto aprendizado, em linguagem. E para isso nós usamos uma área chamada área de Wernicke. No hemisfério dominante para o processamento e a exteriorização dessa linguagem enquanto comunicação, estabelecido no hemisfério esquerdo. Mas olha que coisa interessante. Então, é essa área que eu utilizo para a inteligência para fora, para a inteligência das relações interpessoais, os conhecimentos de domínio acadêmico, profissional e assim por diante. Mas olha que coisa interessante. A mesma área do lado oposto, do lado direito do cérebro, que nós entendemos ser uma estrutura mais amalgamada, mais relacionada entre ela, e que processa de maneira muito mais qualificada o que é simétrico e o que é mais afetivo emocional, a mesma área da inteligência, só que do outro lado, nós usamos para a autorreflexão, para a autocompreensão. Então, não estão dissociadas essas áreas de inteligência para dentro e a inteligência para o mundo. E quando nós ferimos essa relação de utilizar essa inteligência para a autoavaliação, podem ter certeza que nós apresentaremos comprometimentos no funcionamento social. Enfim, como diz o Dr. Jefferson, e ele sabe disso, né? O grande problema é começar a falar e parar de falar. Então, isso é a introdução do que eu pretendo navegar com vocês no dia de hoje. E eu posso levar isso a um campo mais complexo ainda. Já disseram para vocês que a mesma neuroquímica do bom humor tem a ver com a capacidade de amplificação das vias sensoriais, permitindo melhor acuidade sensorial, consequentemente melhor processamento. Já disseram para vocês que a modulação dessa neuroquímica do bom humor, né, para baixo, digamos assim, para um menor valor, uma menor quantidade, um volume de liberação, de extrusão, ele modifica o nosso processamento social e aumenta a nossa agressividade. A queda em taxas mais acentuadas nos tiram a condição volitiva, nos tiram a capacidade de escolher, nos tiram a capacidade de nos interessarmos pelas coisas e, a partir daí, criarmos as alavancas de busca, de manutenção, de determinação de objetivos, de planejamento. Eu estou falando da depressão. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei sobre a parte da circuitaria que processa as informações de conflito interno? É a que nós utilizaremos para os conflitos interpessoais. Posso botar mais uma pimenta no cérebro de vocês, hein? Parte da circuitaria. Quando eu falo de circuitaria, eu estou falando em conexões neurais. Tá? Por favor, me chamem a atenção, porque para mim, como é muito familiarizado, às vezes eu vou entrando em questões mais específicas, assim, não me dou conta, né, de traduzir um pouquinho melhor. Mas quando eu falo nessa circuitaria, são as conexões neurais, né? A comunicação entre os neurônios, essa rede magnífica, né, de comunicação interna. Parte da circuitaria que processa a dor física é a que processa a dor psicológica, a dor psíquica. Olha que interessante. Isso nos leva àquela reflexão um pouquinho mais ampla. Puxa vida, então é por isso que eu já ouvi falar que a dor crônica, a dor física crônica pode me desencadear quadros depressivos. Sim.
Mas o contrário é verdadeiro também. As dores emocionais maltratadas ou não tratadas, elas geram processos inflamatórios. Meus amores, quando a gente vai lá no sangue de vocês, e quando a gente vai lá no sangue de vocês, né, e coleta marcadores ou biomarcadores do cérebro de vocês, nós vemos que os abalos emocionais que vocês carregam, como transtorno de ansiedade, como transtorno depressivo, eles aumentam marcadores inflamatórios no corpo todo e no cérebro, prejudicando o funcionamento cerebral. Prejudicando o funcionamento cerebral de autogestão e de gestão externa, gestão para as relações, seja ela qual for, para fazer um trabalho, para se dedicar a um compromisso, para pensar positivamente. Olha que coisa interessante. Lá nas bases anteriores dos meus estudos, lá no mestrado, eu fui estudar sobre os marcadores inflamatórios do corpo, do joelho, do tornozelo, em qualquer lugar que vocês queiram ali, e a alteração de processos cognitivos que podem levar a declínio cognitivo e a demência. Imagine o que isso pode fazer como desajustamento afetivo, emocional, humoral. E aí, Denise Boixá, imagina, Denise, se isso altera o meu humor, eu não vou ter uma fluência comunicativa agradável contigo. Eu vou ter uma ação muito mais agressiva, muito mais incisiva, uma comunicação muito mais ruidosa. Então, tudo isso, para mim, se tornou e se torna a cada dia verdadeiramente mais intrigante e fascinante. E é por isso que eu mergulho a cada dia, né, em tudo isso. Deixa eu dar botar outra pimentinha aí. O cérebro é preparado para aprender, é preparado para se adaptar às condições do meio. O cérebro, nas primeiras etapas da vida, ele é altamente plástico. Ele muda com uma capacidade extrema e não precisa muita exigência, não precisa muito estímulo. E ele tem alavancas motivacionais para buscar aquilo, né, que para ele, né, é interessante para esses processos modulatórios. É fácil mudar o cérebro da criança. Mas é possível mudar o cérebro do adolescente e do adulto. É possível. Mas vocês sabem qual é a grande diferença? Na forma como ele muda. Amores, o cérebro da criança é tão plástico e tão programado para buscar aquilo que é altamente recompensador e tem valor hedônico e prediz esse valor hedônico, essa recompensa, que ele muda com base nisso. Ele muda com base na perspectiva, naquilo que prediz recompensa. Então, nós precisamos tão somente do ambiente que acolha, que não maltrate, que dê uma condição mínima de formação de vínculo afetivo emocional. Não se importem com a matemática, com a geografia, com a história, não é isso que o cérebro da criança precisa. Ele precisa de acolhimento afetivo emocional. E aí ele alavanca todo o seu potencial. Nós vamos ver em seguida que a neurociência afetiva mostra isso. Ela dá base, ela alicerça os processos cognitivos mais complexos que vocês podem imaginar. Mas há uma grande interferência também nessa capacidade quando as bases afetivo-emocionais não são bem ajustadas. E depois, Guilherme, quando adulto, quando mais maduro, como é que esse cérebro muda? Como é que se dá essa neuroplasticidade? É possível? É. Mas aí você tem que ter o seguinte. Deixa eu fazer um parênteses antes. Quando esse cérebro é muito plástico, olha que interessante isso. Quando o cérebro identifica algo que é altamente recompensador, o cérebro da criança, e você quer induzir a criança a aprender uma outra coisa que o cérebro dela não enxerga ou não prediz tal recompensa, há uma chamada competitividade neural. Olha que interessante. Ele inibe
a entrada daquilo que ele vê que não é tão recompensador e não consolida isso como aprendizado, claro, a não ser que seja um trauma muito grande, altamente aversivo e altamente punitivo, né? Mas, digamos assim, vamos fazer um parâmetro comparativo entre o brincar com aquilo que ele escolheu brincar e uma atividade lúdica que vocês queiram induzir, ele bloqueia a entrada dessa atividade ou das informações dessa atividade e privilegia aquilo que ele escolheu, que ele entendeu como preditor de recompensa. O cérebro do adulto e do idoso, do adolescente e do adulto, né, ele é diferente. Ele também é impactado pelas questões hedônicas de prazer e de recompensa, mas ele também é impactado pela necessidade, pela exigência, pela disciplina. Então, aqui também estou dando uma outra dica acerca de mecanismos ou procedimentos, né? Dimensão procedimental, a parte prática da vida lá fora. O cérebro do adolescente e do adulto, ele tem que ser exigido, ele tem que ser provocado, ele tem que gerar disciplina, ele tem que ter rotinas estabelecidas, ele tem que ter objetivos bem definidos, ele tem que ter um auxílio que seja para planejar as suas ações. A partir daí, tem um outro mecanismo que ajuda a mudar o cérebro. Quando o adolescente e o adulto fazem alguma coisa, há um feedback, há uma resposta relacionada com o quê? Com a estrutura de comportamento. Se ela foi recompensadora, opa, isso alavanca ainda mais o que nós chamamos de proteínas modulatórias do cérebro. Que vocês podem já ter ouvido falar, são os fatores neurotróficos, são os fatores de modificação de nervo, né? São os fatores de modificação vascular também, porque quando eu mudo um neurônio, quando eu mudo uma conexão neural, eu também tenho que ampliar a rede de vascularização para poder nutrir aquela rede. Olha que interessante isso. Tudo muda. É uma neuroplasticidade, né, que a gente pode dizer que é uma neurocirurgia. Então, vale a pena investir. E vocês vão ver, eu já estou adiantando o final dos slides. Claro que se até a meia-noite nós chegarmos lá, né? Eu tenho que dar toda uma base de acolhimento, mas eu tenho que ter o campo da provocação, o campo da exigência. Então, eu já agradeço de antemão por vocês me provocarem a falar sobre isso. A memória é um processo associativo. Há uma necessidade integrativa entre o sistema sensorial e o sistema motor. Isso dá qualidade para a memória, isso dá qualidade para o aprendizado, isso dá qualidade para a organização do comportamento. Vocês me provocando a falar, me provocam a pensar, me provocam a evocar memórias, me provocam a criar um campo associativo maior, me provocam a usar mapas neurais muito maiores. Não pensem em vocês que o que eu estou falando, tudo que eu estou falando agora, foi exatamente programadinho ao longo do meu dia e linearizado para falar dessa forma. Não, as coisas vão, né, surgindo num espiral. E aí a gente vê como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro trabalha numa perspectiva espiral. Entendam isso para dizer o seguinte: qual é o título do nosso encontro? Diálogos pacificadores. Se nós direcionarmos os nossos mapas neurais para a paz, para o bem, para coisas positivas, para a alegria, para a felicidade, para a cooperação, entendam que a gente vai estar privilegiando a atividade comunicativa, e essa atividade comunicativa é elétrico-química. Desses mapas de vocês, que vão evocar, que vão buscar, que vão associar informações relacionadas a essas questões. Dentro da competitividade neural, vocês inibem aquilo que é sobre agressão, violência, maus tratos, desconforto, coisas ruins do nosso pensamento,
Olha que coisa interessante. Isso é fato. Comecem a pensar de forma negativa, comecem a pensar em problema, comecem a gerar esse tipo de processamento. Pode me pedir que eu faça uma coleta de sangue e mostro para vocês os marcadores inflamatórios aumentados. Vocês estão ouvindo na pandemia muito falar sobre o PCR, proteína C reativa, muito pensamento negativo, e na própria depressão e na ansiedade, o PCR é aumentado, porque ele é um marcador inflamatório agudo. E se vocês continuarem imersos nesse campo de problema, podem ter certeza que os marcadores crônicos, assim como a interleucina 6, por exemplo, ela vai acentuar no cérebro de vocês e no corpo de vocês. Então, nós estamos falando em matéria, nós estamos falando em processamentos abstratos, mas que geram resultados materiais para o nosso organismo. Que loucura tudo isso, né? Me perdoem, a proposta era agradar vocês, não enlouquecê-los, né? Mas agora eu vou tentar me controlar e ir para o material aqui para a gente poder navegar um pouquinho. Vamos ver aqui como é que eu faço. Vocês já enxergam aqui o meu material, não? Sim? Deixa eu ver que tem outras coisas abertas aqui. Enxergam assim? Me ajudem aí. Sim, sim. Tá. Que eu já não enxergo mais vocês. Eu vou deixar minimizado assim, porque os meus materiais têm muito GIF, né? Então eles pesam muito na hora de apresentar e maximizado. Te dou uma sugestão ali. Vai no modo leitura, sabe onde é que tem ali? Leitura. Ali tem aquele livrinho aberto depois dos 4 pontinhos ali. Achei. Isso, clica aí. Cliquei. Isso, aí tu pode minimizar lá. E aí, de repente, tu aparece mais. Mas aí tá bom já. Já está aparecendo para vocês? Aparece um pedaço das pessoas, mas não é todo mundo, né? Não, mas não tem problema. Mas assim, ó, tá rodando o GIF aí, tá tudo certinho? Tá rodando. Ah, maravilha. Obrigado. Olha só, a gente vai saber o resultado dessa tua introdução depois. Amanhã, se as pessoas, de repente, sobreviver ou se vão baixar o hospital, aí a gente faz essa checagem. Dr. Jefferson, sabe que é interessante isso, porque essa questão que envolve os educadores, professores, então, eu estou muito preocupado com essa questão e é o tema da minha palestra, né, do Cinépila, ensinar e aprender, né, diante desse cenário, né, que a gente está vivendo hoje. E eu digo assim, mas a gente já vem sofrendo com isso há muito tempo. Por exemplo, as escolas, elas não respeitam, né, aquela organização de processamento do cérebro que vai de assimilação, acomodação e consolidação. Olha que interessante, né? E é exatamente isso que está dizendo. Toda essa gama de informações que eu joguei agora com a introdução, ela é uma gama de informações provocativas e que ela vai precisar de um tempo para se acomodar. E como é que ela vai se acomodar? Quando as pessoas começarem a reverberar isso, pensando sobre isso nos seus afazeres profissionais ou pessoais, né, nas conversas, né, enfim, né, e utilizando alguma coisa que remeta à lembrança de algum ponto desse. E só a partir daí isso vai consolidar. Então a gente precisa também respeitar esse tempo, né, de organização do nosso cérebro. Né? O que eu estou falando para vocês aqui não foi aprendido, né, em uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias. Né? Então, precisou de um tempo de acomodação e processamento maior. Mas vamos lá. Navegando, então, um pouquinho, né, sobre essas questões que envolvem, por exemplo, aí, né, as práticas restaurativas, círculos de construção de paz, né, esses diálogos pacificadores, essas interações, né, que se busca, né, na prática, atenuar os comportamentos agressivos, violentos, né, e gerar uma comunicabilidade diferente. Restaurar um pouquinho daquela nossa essência, né, a base da existência humana enquanto humana, que é o cuidado, né, cuidar do outro. E isso é tão interessante quando a gente navega nas bases neurocientíficas também. Falamos muito sobre processo cooperativo. Falamos muito sobre paz, falamos muito sobre desenvolver a empatia. Mas olha que coisa interessante.
a mesma área do cérebro responsável pela concentração e que está diretamente ligada com o centro visual anterior, que está diretamente conectado com as estruturas que direcionam e redirecionam os nossos olhos, são elas que dão aporte informacional para a formação da empatia e da preocupação empática. Então, não queiram pensar em empatia ou preocupação empática se nós não pegarmos as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas à nossa volta e não exercitarmos a atenção. A atenção é filtro, é a atenção que permite o processamento de observação e é ele que vai dar o aporte informacional para desenvolver a empatia. Então, são chamados pré-requisitos. Isso é tudo muito interessante quando se estuda de maneira mais aprofundada, porque quando eu peço, ou quando eu quero, ou quando eu tenho a intenção de gerar um comportamento motor, aqui eu só vejo o resultado daquilo que eu planejei. Mas lá nas bases de conectividade, de relação entre sistema sensorial, de processamento e motor, há uma sincronia entre duas vias. Uma via que permite passar o que foi planejado, o que é intencional, e outra via que trabalha de maneira cooperativa, freando aqueles movimentos todos que são conflitivos ou não desejados. Querem que eu traga para a prática isso? O mal de Parkinson. O mal de Parkinson é a perda dessa sincronia lá numa das áreas responsáveis pela organização dos padrões motores. Então, ele não consegue frear o que não é desejado. O que eu tenho de resposta? Uma baixa capacidade de controle. Por que é importante entender isso? Porque tem que haver uma sincronia também naquela circuitaria que eu falei do gerenciamento, do autogerenciamento, para eu poder gerir os conflitos interpessoais. Se eu não desenvolver na criança, no adolescente, no adulto, um bom autocontrole, eu não vou ter uma capacidade qualificada, né, para gerir processos extrínsecos de relação interpessoal, muito menos de comunicação. Se eu não melhorar o humor das pessoas, eu não vou ter uma comunicação, um diálogo pacífico. Eu vou ter um diálogo agressivo, incisivo, excessivamente crítico. Olha mais uma pimentinha aí. A mesma neuroquímica do bom humor é a neuroquímica que nos deixa mais ou menos críticos. A mesma neuroquímica do bom humor é a neuroquímica que atenua ou acentua a nossa dor física e psicológica. Vamos adiante. Bom, aí eu vou puxar para o meu assado, me perdoem, os queridos colegas. Eu vou ter que puxar para o meu assado porque hoje eu vejo a importância de nós, pelo menos, conhecermos melhor, um pouquinho melhor, o nosso funcionamento interno, para que a gente possa, a partir daí, pensar na organização social. Isso é tão importante, mas tão importante, que aqui eu já trago uma grande diferença. Façam um teste em casa. Peguem um estilete e cortem o antebraço de vocês, assim, uns 10 centímetros. Uns já estão pensando assim, doutor Jefferson, não, o cara enlouqueceu, né? O cara enlouqueceu. Como que foram chamar um cara desse para dar uma dica dessa? Né? Ele é um psicopata nato. Mas vamos brincar com coisa séria. Bom, se eu me propuser a fazer isso, que é um absurdo, né? Vocês vão ter um grande aprendizado dessa lacuna imensa, dessa dicotomia entre as bases biológicas e a nossa organização social. Olha que interessante.
Se esse corte ficar aberto durante 2, 3 dias, ele vai começar, então, a receber maior atenção do nosso organismo para aumentar a produção de proteínas específicas ali que vão restaurar o tecido, é a chamada cicatrização, né? Tecido conjuntivo ali e tal, tecido cicatricial. Bom, o que acontece? Você provoca o seu organismo de novo e vai lá no 3º, 4º, 5º dia, quando começa a cicatrizar, você vai lá e abre novamente o corte. O que acontece com o seu organismo? Ele volta a dar mais atenção e aumentar a taxa de proliferação de tecido, né, para poder suprir aquela lesão. Você faça isso durante uns 2 anos, depois deixa o organismo descansar, né? Não provoque mais, né? Que bobagem, né? Mas olha só, se você continuar abrindo aquele corte ali, não pense você que o seu organismo vai desistir de você. Que vai chegar no momento que ele vai dizer assim, não, só um pouquinho. O Dr. Jefferson está brincando comigo, né? Então, já que ele quer ficar abrindo aquele corte ali, então agora eu vou deixar o corte aberto. Não, a nossa biologia não desiste de nós. Agora, como é no social? No social nós desistimos facilmente. Facilmente. E vocês querem ver hoje como a gente desiste fácil? Muitas dificuldades que nós enfrentamos, nós já entregamos de maneira rápida para a psiquiatria, por exemplo. Porque nós sabemos que um psicofármaco, uma droga que modifica a neuroquímica do cérebro de maneira rápida, já organiza aquele comportamento, já modula o comportamento e já resolve o problema. Sim, ele faz isso. Mas toda medicação tem efeitos colaterais, tem para-efeitos. Então, nós podemos treinar o nosso cérebro. Estudos neurocientíficos mostram que áreas treinadas do cérebro ampliam o seu tecido, aumentam a afinidade da comunicação entre os neurônios, as redes neurais, potencializam a função nessas áreas, consequentemente, dão um aporte maior ao comportamento. Então, entender do cérebro, entender dessas questões que envolvem a nossa biologia, é também qualificar os processos externos. Vale a pena. No entanto, me preocupa é que alcançar esse equilíbrio, né? E aqui na frase está como alcançar, né? Eu coloco assim, alcançar uma equação inteligente, esse equilíbrio, integrando esses conhecimentos da neurociência, por exemplo, que é o meu domínio, tá? E a educação, e educador somos todos, porque eu aprendo muito mais com o Dr. Jefferson ao observar o comportamento dele do que com aquilo que ele vai me dizendo. E a criança é assim também. Nós temos neurônios chamados neurônios VENS, popularmente conhecido por neurônios em espelho, né? Que fazem o quê? Eles se ativam ao observar, eles são ligados ao conjunto circuitário, né, que processa as informações visuais, né, e que, né, se integram ao comportamento de resposta motora. Eles começam a produzir aquele comportamento internamente. Como essas conexões também estão projetadas para o sistema afetivo-emocional, ao fazer isso internamente, observando o comportamento do Dr. Jefferson, tá? E se aquele comportamento ali me mostra nas bases afetivo-emocionais que é um comportamento que me gera recompensa, eu começo, então, a produzir de maneira mais ampla essa resposta comportamental. E isso vai gerando hábitos, vai consolidando memórias procedimentais. E mais um dado para vocês, lá nas áreas onde eu estabeleço os padrões motores, os hábitos motores, que podem pensar de maneira mais simples, bater um martelinho no prego, cortar com tesoura, lá na educação infantil fazer o alinhavo, fazer a punção. Nessa área eu estabeleço os padrões motores e eu estabeleço os hábitos motores procedimentais. E mais tarde é dali que vão sair os elementos
para as tomadas de decisão calcada em princípio ético. Olha que interessante isso. Então, formação de maus hábitos é um grande problema, porque depois de consolidados, o cérebro começa a criar aquela competitividade neural e não deixa um novo hábito entrar. Dificulta desfazer aquele que já foi mostrado para o cérebro, que é altamente prazeroso, recompensador, eficiente, eficaz e efetivo. Então, a primeira coisa a fazer é desmistificar essas questões que as neurociências vão me dar todas as soluções. Não, é isso. Ó. Ela vai nos dar os informes. Ela não vai servir como perspectiva prescritiva. Bom, então, peraí, deixa eu anotar aqui e eu vou pedir para o Guilherme, então, me prescrever um exercício. Né? Não. Se nós soubermos, né, que os principais centros de atenção estão ligados, estão conectados com os principais circuitos de processamento relacionados a e vocês vão ver isso, julgamento social, motivação por interesse, discernimento de sentimentos. E é ele que alavanca todo um potencial de formação de empatia, treina a atenção, treina a concentração. Aí tu começa a entender por que aquela criança que tem transtorno de déficit de atenção e acopla aí a hiperatividade, ele também se coloca mais em risco do que o outro. Ele também não consegue fazer um bom julgamento social. Ele também apresenta uma probabilidade muito maior, né, de atos infracionais, de atos de risco contra a própria vida e contra a vida dos outros. Então, vale a pena entender, mas não buscar as neurociências como a solução de todos os problemas. É o nosso fazer. E me encanta cada vez que eu participo, né, de atividades assim, onde as pessoas estão colocando para fora métodos que possam, né, se tornar, ou aumentam a probabilidade, né, de maior eficiência, eficácia e efetividade naquilo que nós queremos enquanto comportamentos socialmente desejados. Vamos lá, então. Toda essa perspectiva que a gente fala, por exemplo, aqui eu trago dos movimentos restaurativos e tal, né? Ele também busca entender e compreender quais são, né, os principais gatilhos que alavancam, né, a motivação do humano. Por que, né, por que a criança já nasce, né, com seus reflexos primitivos? Porque a partir dali é que há as primeiras interações entre o sistema sensorial, o que ela sente, o que o cérebro sente, e a resposta comportamental. Depois, nós vamos inibindo os reflexos e tornando o nosso comportamento voluntário, intencional, volitivo. Meus amores, me permitam provocar vocês um pouquinho mais. Temos ou não temos livre-arbítrio? Se fala muito, né? Não, ele escolheu fazer isso. Ah, ele fez aquilo porque ele quis. Ele fez aquilo porque ele é sem vergonha. O adolescente é o que nós temos aí de melhor como exemplo. Que o adolescente é o maior sem vergonha que tem. Porque ele troca o dia pela noite, ele se coloca mais em risco, né? Porque ele é bobão, ele quer explorar as coisas assim e tal. Não. O que acontece na adolescência é que há um grande impulso, uma grande atividade, né? Uma grande alavanca emocional como disparo motivacional e uma baixa capacidade cognitiva racional por imaturidade, capaz de discernir sobre esse impulso emocional e capaz de freá-lo para melhor planejá-lo e executá-lo. Então, é uma questão de imaturidade.
Parece bobagem, né? Um dia eu estou numa livraria e aí um casal abriu um livro, assim, o pai chamou a menina, o casal abriu o livro e chamou a menina, assim, a filha. Aí diz assim, olha só como escrevem bobagem, né? Aqui nesse livro diz que o cérebro sabe quando é dia e quando é noite. Gente, logo eu senti aquele puxão no meu braço, assim. Era minha esposa, não te mete. O cérebro sabe quando é dia e quando é noite. Claro que sabe. É aí que ele trabalha toda uma liberação neuroquímica, aumentando ou diminuindo a atividade cerebral para que a gente repouse, durma, né, relaxe, ou a gente se torne mais ativo. E olha que coisa interessante isso, quando bate a luz, quando bate a luminosidade da retina, eles disparam neurônios, né, que liberam uma substância chamada melanopsina. É uma substância fotossensível para um conglomerado de neurônios, em torno de 10 mil neurônios, que reconhecem essa substância e fazem o quê? Vão lá na glândula pineal, diminuem a liberação de melatonina, vão lá no nosso tronco cerebral e aumentam a liberação de noradrenalina. O que acontece? Ele está dizendo, é dia, acorda, libera hormônio do estresse, acorda e vai te virar, vai para a vida. Quando diminui a luminosidade, esse processo é inverso. Aí tu tem uma indução do sono. Mas vamos resgatar, para vocês verem a trama de relações fascinantes que é o nosso cérebro. Vamos resgatar o que nós falamos lá no início. Para eu ter uma boa indução de sono, lembra aquela neuroquímica do bom humor? Lembra? Pois é ela que ajuda a glândula pineal a liberar mais melatonina, induzindo melhor o sono, te dando uma qualidade melhor de sono. O que acontece no cérebro do adolescente? Esse processo ainda está em maturação. Então, o cérebro do adolescente libera menos melatonina durante a noite. Consequentemente, ele fica mais acordado, tem mais vigília à noite. Então não tem o que fazer. Larga de mão, né? Deixa que o mundo atue sobre ele. Não, eu posso, dentro de uma rotina, de um planejamento, de uma relação saudável com o adolescente, organizar, estimular, provocar esse cérebro a maturar de maneira qualificada, né? E não haver, né? Para não haver, né, toda essa desorganização e descompensação. Mas voltando à questão do livre-arbítrio, temos ou não temos livre-arbítrio? Olha o dado que eu vou dar para vocês. As nossas alavancas motivacionais, afetivo-emocionais, que não tem a ver com racionalidade, com pensamento, com volição, com desejo, com escolha, disparam numa ordem de 300 a 400 milissegundos, antes que as bases cognitivo-racionais consigam entender essa alavanca. Olha o atraso aí, de 350 a 450 milissegundos. Guilherme, então peraí, mas então dá para frear o impulso? Dá, claro que dá. Se eu exercitar diálogos pacificadores, é bem mais fácil. Eu estou diminuindo o estresse. Se eu não tiver um dependente, um hiperdependente, que lá nas bases emocionais afetivas esteja hiperexcitada por recompensa por outras coisas, é claro que eu consigo. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Queridos, eu quero dizer o seguinte, excesso de recompensa, e aí vocês podem ver na drogadição, inibe a capacidade do cérebro racional ou da estrutura racional gerir os impulsos emocionais, assim como o estresse excessivo também sequestra as áreas de controle racional cognitivo. Então, eu preciso ajudar a equilibrar. Equilibrar o quê? Essa relação entre o sistema emocional e o sistema racional cognitivo. Aquele papo que a gente ouve muito na televisão, temos que conscientizar as pessoas. Gente, isso é coisa para inglês ver.
Se você, concomitantemente ao trabalho de conscientização, você não acolher, você não formar vínculo afetivo, você não tirar o excesso de estresse, você não tirar o excesso de recompensa, você não equilibrar o sistema emocional, não adianta conscientizar. Eu vou ser consciente, mas o meu sistema emocional vai fazer aquilo que eu quero de bom para mim. Egocentrismo. Criança mimada. Criança lá no estágio sensório-motor do Piaget de 0 a 2 anos só faz aquilo que é altamente recompensador para o cérebro. Tudo que a gente está dizendo aqui diz respeito a um fluxo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Não são as questões mais específicas. Mas é o seguinte, tudo que você vê enquanto comportamento diz respeito à organização funcional do cérebro e que é impactado por bases microscópicas. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo mínimo para vocês. Cada vez que eu tenho na conexão entre os neurônios aqui, a liberação de uma neuroquímica, ela é usada pelo outro neurônio. As portas de entrada são chamadas receptores. Se eu tiver uma deficiência em qualquer receptor ou porta de entrada para o outro neurônio, eu já disfunciono toda aquela área e disfunciono o comportamento. É o que acontece, por exemplo, na ansiedade, na depressão, na esquizofrenia, no transtorno de conduta, no transtorno opositor, onde vocês quiserem colocar como, né, comportamento disruptivo. Então, não adianta eu querer que a pessoa me apresente um diálogo pacífico se eu não ajudar a modular o humor da pessoa, se eu não aumentar a neuroquímica do bom humor, se eu não ajudar com a neuroquímica do vínculo afetivo, porque ela se retroalimenta com a neuroquímica do bom humor. Olha que loucura isso. Ao mexer com uma, vocês mexem com outras. Então, isso é o fascínio de entender essa dinâmica neurobiológica. Mas vamos agora traduzindo isso para uma parte mais simplificada. Basicamente, o nosso cérebro é programado para buscar recompensa e para identificar ameaça. Então, sempre os nossos gatilhos motivacionais vão estar de prontidão para buscar o que prediz recompensa. Então, vamos ver. O meu cérebro, o meu cérebro, né? O meu organismo prepara o meu cérebro para a relação social, para o vínculo afetivo, para o comportamento pró-social. Olha o que eu estou dizendo. E prepara mesmo. Aumenta a proliferação de neurônios de ocitocina, aumenta a proliferação de portas de entrada de receptores de ocitocina, aumenta as taxas de ocitocina. Então, ele prepara. Antes de nascer e logo depois de nascer, tem alta taxa de proliferação. Então, ele me prepara para o acolhimento. Muito bem. Então, o que eu faço lá com a Luciane? Meu cérebro vai buscar isso. Por isso que ele chora. Olha só, Luciane, que loucura, né? Por isso que qualquer desconforto, eu choro. O que eu estou fazendo com o choro? Eu estou buscando atenção, estou buscando atendimento. Essa atenção, esse acolhimento, né, esse atendimento vai me gerar, ou prediz, impacto recompensador. Dá para entender? E se a Luciane me atendeu bem, é ali que eu começo a estabelecer os vínculos de afeto. É a partir dali que eu começo a criar as representações mentais sobre a Luciane, que mais tarde vamos dizer assim, puxa vida, é na Luciane que eu confio.
É com a Luciane que eu quero buscar apoio social. É para a Luciane que eu vou falar das minhas dores. Dá para entender? A Luciane é meu porto seguro. Por outro lado, o cérebro, então, vai estar atento, vigilante para aquilo que é ameaçador, para aquilo que é punitivo. Então, aqui tem as duas principais alavancas motivacionais do humano. Guilherme. Opa! Fica bem eu fazer uma colocação aqui do Jorge Amaral para você? Opa, por favor. Tá? O Jorge diz assim, isso quer dizer que o cérebro do adolescente ainda não tem completamente formado a área que tem a função da empatia? Perfeita. Na verdade, ele nem fez a pergunta, né? Ele já deu a própria resposta. Parabéns, exatamente isso. E vocês vão ver aqui no material. Peraí que estou botando no mudo aqui. Parabéns, exatamente isso. Né? Essas áreas ainda não estão bem maturadas, elas terminam a sua maturação lá por 23, 24, 25 anos, quando bem trabalhadas. Eu conheço pessoas com 108 anos que ainda não maturaram, ainda são muito egocêntricas. Né? Bom, então, mas aí está um detalhe, Dr. Jefferson. O meio pode e deve estimular a área, ou as áreas, ou a circuitaria. É através dessa provocação que você vai desenvolver essa área, qualificar essa área. Então, por isso que eu digo, exercitem. Gente, isso é tão interessante, mas tão interessante, que olha só, quem processa toda essa parte atencional para o desenvolvimento da empatia é uma área chamada giro cingulado anterior no córtex pré-frontal, a última área a ser maturada no cérebro. Por isso que o adolescente ainda não tem essa capacidade, tá? Nem a criança. Mas olha só que interessante. Eu tenho uma área chamada giro fusiforme, tá? E se vocês colocarem a mãozinha atrás da orelha de vocês, vocês já identificaram onde é que ela está, né? Claro, bem internamente. Essa área é a que me permite, através da visão, identificar as características físicas do Dr. Jefferson. Olha que interessante isso. Características físicas. Vamos dizer o quê? Se ele é homem ou se ele é mulher, se ele tem o olho mais puxado, o olhinho maior, a boca mais assim, mais assado e tal. Isso. Olha que coisa interessante. A mesma área do outro lado, do lado direito, ela em sincronia com o lado esquerdo, vai ajudar a mapear a expressão facial do Dr. Jefferson, me dando pistas sociais. E aí ajudado por quem? Pelo giro cingulado anterior, que é o da concentração. O que ele vai fazer? Se ele me dá pistas sociais, eu vou começar a discernir se o Dr. Jefferson está feliz, está triste, está angustiado, está nervoso, né? Tá tenso e assim por diante. Isso mexe com o meu próprio sistema emocional, que me gera desconforto, aumenta a atividade de uma área chamada amígdala, que é de processamento do medo, do meu medo, e aí é que eu começo através de uma outra área chamada ínsula anterior, que mapeia toda a condição de bem-estar e mal-estar do meu corpo, tá? Inclusive com os batimentos cardíacos e a motilidade intestinal, me dizendo o seguinte: puxa vida, isso está me gerando desconforto, estou me sentindo mal. Então, provavelmente, ele também está se sentindo mal. E isso começa, então, a ampliar a nossa perspectiva empática, a nossa preocupação empática. Olha que interessante. Então, eu posso e devo exercitar. Não sei se respondi, né? Mas eu tento, claro, sempre... Eu só gostaria de fazer mais um questionamento, que daí depois você segue ali. A Ana Alexandrina disse assim: todo TDAH é impulsivo e imaturo, mesmo na adultidade, né? Putz, que pergunta bacana, que turma genial, espetacular. Olha só, quando a gente fala em transtorno, né, nós temos uma deficiência tecidual e de comunicação, obviamente,
né, que não dá àquela área uma qualidade de função como se espera, para que tu tenha um comportamento ajustado. Né? Mas isso que tu traz é tão interessante. Desculpa, como é que quem fez a pergunta? Tá fechado. Ana Alexandrino. Ana Alexandrino. Ana, é tão bacana essa pergunta que é o seguinte: o cérebro, conforme vai maturando, e por isso que as intervenções de drogas psicotrópicas, né, da psiquiatria, ela se dá muito lá na infância para ajudar, né, no desenvolvimento social e acadêmico da criança e não gerar maiores prejuízos. Mas assim, ó, conforme o cérebro vai maturando, né, o que nós temos ali de liberação química? Os hormônios sexuais. Olha que interessante. Os hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais, eles aumentam a neuroquímica da atenção e da concentração, que é a mesma da organização do comportamento motor, ajustando o comportamento do TDAH. Então, por isso que a maioria das crianças que sofrem com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade passam para a adultez, né, com sintomas muito atenuados ou praticamente já, né, organizados. Né? São raros os casos onde o TDAH se mantém, né, ao longo da vida. E a partir daí, tu tem o córtex pré-frontal, a parte racional do planejamento, da organização e da educação do comportamento mais bem maturada. Então, tu sabendo que és o que tem o transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade, tu sabendo a consciência mais aprimorada, tu mesmo te auto-organiza. Você já não vai fazer mais 3, 4 atividades concomitantemente. Você já planeja de maneira mais sequencial, mais linearizada, né? Foca em terminar uma coisa para depois começar a outra. Né? Mas sim, né, é uma questão de imaturidade, de alteração, né, anatômico-funcional. Tá? Bom, aqui é só uma exposição do que nós estamos falando, né? Que o cérebro tem áreas específicas que mapeiam o medo, que informam o medo, né? E o que acontece? Uma criança excessivamente exposta, né, a situações adversas, o que começa a acontecer? A amígdala, que é essa área aqui, a nossa amêndoa do cérebro, ela funciona à base de impulso elétrico-químico. Ela começa a ser tão utilizada que ela muda, o que nós chamamos de limiar de excitabilidade. Então, de tanto eu sofrer medo, tensão, crítica, né, abalo emocional, né, o que era o meu limiar de excitabilidade aqui, tá, ele diminui. Então, eu passo a ser uma criança ansiosa, uma criança medrosa, uma criança que qualquer coisa, ó, não vai chegar mais lá, né? Qualquer coisa que chegue aqui, ó, já me tirou, né, do sério, já me alavancou um impulso agressivo. Olha que interessante isso. Então, a modificação, né, anatômica, tecidual e química, elétrica no nosso cérebro, quando a gente fala sobre essas questões relacionadas ao aprendizado e ao comportamento. Por isso que vale a pena investir nisso, vale a pena investir em diálogos pacificadores com mais frequência, espaços, né, mais bem elaborados, maior volume, maior intensidade. Desculpa, doutor Jeff. Isso tem a ver com a questão do pavio curto, que as pessoas falam também, por exemplo? Perfeito, perfeito. É isso, exatamente isso. Né? Nós chamamos, né, que isso é um limiar de excitabilidade muito baixo. Qualquer coisa. Imagine vocês aqui, vamos pegar para o outro lado agora, já que tu trouxe. Perfeito, doutor Jeff. Isso aí. Vamos pegar a parte do prazer, da recompensa. Né? Olha só, eu busco recompensa e é importante a recompensa. É a principal área da recompensa, tá? É o chamado núcleo accumbens. Né? Bom, o que acontece? Cada vez que algo prediz recompensa, aumenta a atividade de uma neuroquímica chamada dopamina nessa área, noradrenalina e acetilcolina.
mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Ela também, com excesso de recompensa, ela diminui o seu nível de excitabilidade. Olha que interessante. É aí que você começa a enxergar por que as pessoas não conseguem resistir ao uso de droga. Porque o cérebro já entendeu que aquele uso da cocaína é tão recompensador que o limiar para a cocaína já baixou. Mas querem ver como isso é tão prejudicial para o comportamento social que, olha aqui, ó, baixa o limiar para a cocaína, mas aumenta o limiar para a família, para as relações sociais, para o trabalho, para o estudo. Então, para o estudo, o limiar é lá em cima. E nem atinge, não me motiva mais. Não vejo como recompensador, não prediz recompensa. Agora, a droga, qualquer coisinha aqui, ó, puff, já alavancou. Então, eu esqueço do restante e foco na droga. E o que a gente está falando, né, e isso aqui é uma coisa que o Dr. Jefferson domina muito bem, que é essa equação, né, do cérebro triuno, dessa relação entre os três cérebros. O cérebro mais primitivo, mais instintivo, aquele que nos dá os reflexos, por exemplo, que nos dá os padrões de comportamento motor, por exemplo, da marcha. Aquele outro que é mais relacionado, né, ao acolhimento, ao cuidado, que é o nosso cérebro afetivo emocional. E aquele último a ser maturado, porque o cérebro se desenvolve de baixo para cima e de trás para frente, de dentro para fora, é o cérebro cognitivo. Então, o que nós buscamos aí? Uma equação inteligente entre todos eles. Qualquer desajustamento em qualquer nível desse aqui, nós já temos um grande problema. Queridos, olha só, não adianta a pessoa ser super consciente, não adianta a pessoa ter um bom desenvolvimento afetivo emocional se ela está no extremo da fome. O nosso cérebro de sobrevivência, ele se torna altamente egoísta, egocêntrico, e ele faz o que tiver que fazer de maneira agressiva para sobreviver. Depois, ele vai, então, abrir o espaço, o leque, né, para os outros cérebros. O cérebro afetivo, o cérebro amoroso, o cérebro cooperativo, o cérebro dos diálogos pacificadores e essa interpretação cognitiva, racional, mais ampla também. Tá? E aqui eu vou passar aqui, a gente já vem falando bastante, né? O que a gente entende sobre, relacionado a tudo isso? Só para lembrar que temos 15 minutos. Não, tranquilo. Eu achei que você não ia ter assunto, mas aí acabou... Puxa vida, vou correr. Né? O que a gente precisa entender é que tudo que a gente está experienciando modifica a forma como os nossos genes, o nosso DNA vai se mostrar. Tudo. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu falo que o indivíduo lá se acostumou a fazer o mal, bases genéticas já inibiram, ou seja, já selecionaram quais genes ele deve ser manifestado para fortalecer aquele tipo de comportamento e quais devem ser inibidos para ele mudar de comportamento. Então, cuidado, né? O desenvolvimento, então, gente, ele tem essa configuração aqui. Ele vai depender da minha genética, porque tudo vai mexer com os nossos genes. Ele é altamente influenciado pelo ambiente e ele vai se ancorar naquilo que eu vivenciei. Sou aquilo que vivi. Doutor Ivan Esquerdo, somos aquilo que lembramos, que sabemos fazer, a memória. Pega uma pessoa demenciada, tu diz assim, não vejo mais a identidade dessa pessoa, desconheço, parece que não é a pessoa que eu conheci. E os gatilhos motivacionais relacionados a tudo isso diz respeito ao quê? Tudo aquilo que você fizer e que tiver um impacto recompensador pela eficiência, pela eficácia e a efetividade, é o que vai ajudar a consolidar o aprendizado. Tá? Aqui é só para a gente
lembrar, né, sobre essas questões que envolvem, né, os 3 cérebros ou os 3 sistemas, né, dentro do processo de aprendizagem, de organização do conhecimento, do conhecimento, do comportamento. O sistema sensorial ele vai captar, o sistema de vigília ele vai acentuar os impulsos, aumentar, né, a capacidade de processamento, o sistema emocional vai avaliar se isso é recompensador ou punitivo, e o sistema cognitivo, então, interpreta isso de maneira mais complexa e mais bem organizada. Tá? Bom, aqui, quando a gente fala sobre as tomadas de decisão, isso é muito legal também, mas não vou entrar muito nessa questão, mas é só para dizer para vocês o seguinte: as tomadas de decisão não estão calcadas só em perspectivas racionais, por isso que eu falei da conscientização. É claro que eu vou criar uma perspectiva entre parâmetros comparativos, mas eu tenho projeções nessa área que me ajuda a tomar as decisões e que é responsável pelas decisões, com bases emocionais, com aquelas bases do comportamento motor, daquilo que eu exercitei e fiz ao longo da vida, meu centro ético, dos padrões motores, dos hábitos, tudo isso vai ser levado em consideração. Aqui, para vocês entenderem, dentro de um grande estudioso, o David McLean, de Harvard, que estuda, né, o que, na verdade, alavanca a motivação volitiva, intencional do indivíduo. Sentimento, o senso de pertencimento, estar associado, por isso que a gente vê muitos dos adolescentes, né, a Maria vai com as outras, né, faz um monte de coisa socialmente não desejada, mas ele se sente pertencente àquele grupo ali, né, e esse é o grande problema, esse é o grande vazio. E se tem um vazio emocional em casa, só piora a situação. Queridos, deixa eu dar uma outra dica para vocês, que aí é o meu estudo, foi o meu estudo no doutorado, que é a neuroquímica do vínculo afetivo. Tá? E aí relacionado com estilos de apego, traços de personalidade e saúde mental. Olha que interessante isso. Crianças que formam um bom vínculo afetivo, crianças que têm taxas de ocitocina mais alta e mais bem elaboradas, que formam apego seguro. Apego seguro. Tu confia nas pessoas. Tu não precisa passar por cima de ninguém. Tu sabe esperar o teu momento. Tu não tem dúvida da amorosidade que as pessoas ou que aquelas pessoas têm por ti. Essas crianças atendem, seguem, né, e aceitam regras sociais muito melhor do que aquelas que não formaram um bom vínculo afetivo. Querem mais um dado neurocientífico? Aquelas que têm uma deficiência, né, bem acentuada na formação de vínculo afetivo são aquelas que privilegiam em qualquer gatilho emocional ruim o consumo de alimentos gordurosos, excessivamente doces ou o uso de drogas. Vamos adiante. Depois eu esqueci, né? A necessidade de poder, que é aquela coisa, né, o que eu fiz me gerou poder, me deu visibilidade, me deu notoriedade, né? Consegui influenciar outras pessoas. E com isso, né, aquela sensação do dever bem cumprido, bem realizado, que é a autorrealização. Né? Aqui tem toda uma base, né, sobre a formação de vínculo de apego e tal, aqui os estilos de apego, mas aqui a gente entra numa outra seara que é o seguinte, né? Eu tenho que cuidar os extremos, nem ao céu, e nem muito ao céu, nem muito à terra. O excesso de recompensa também vai gerar agressividade, também não vai me levar a diálogos pacificadores, vai me gerar egocentrismo, vai me gerar individualidade. Isso é tão legal que lá no desenvolvimento da criança, a gente vê o seguinte, como é que vocês se desenvolveram no que diz respeito à orientação espacial? Olha que interessante isso. De forma egocêntrica. Tudo. Nós nos desenvolvemos a partir do egocentro, do egocentrismo, da individualidade. Você lá com 6 meses de idade, 10 meses de idade, 1 ano e meio de idade, você era egoísta. Você não dividia os brinquedos, você não emprestava. E se alguém tirasse da mão de você, você gritava, chorava e ia atrás para pegar. A nossa orientação espacial, ela se desenvolve assim também. Eu me oriento no espaço, quando eu sou criança, a partir do meu corpo, do eu, do ego. Então, aonde está, né, tal coisa? Eu faço um mapeamento a partir de mim.
Aí depois que eu entendo que o mundo não é o meu umbigo, que eu tenho que me abrir para o social, eu começo a me orientar a partir de uma perspectiva alocêntrica. Aonde está a televisão? A televisão está ao lado da janela. Ó, já não é mais eu, né? É a televisão e a janela, né? É para fora. Então, o excesso de recompensa, o excesso de carinho, o excesso de atenção vai gerar um indivíduo hiperreativo para a agressividade. Por quê? Porque ele vai ser a criança mimada, ele vai ser o psicopata, ele vai ser aquela criança que vai apresentar um comportamento disruptivo, né, análogo a um transtorno opositor. É só o que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Por outro lado, o excesso de estresse também me gera uma agressividade, também me gera uma responsividade agressiva. Então, nem 8, nem 800. Como organizar isso e se chegar a uma equação inteligente? Tá? E aí tem aqui toda uma base, né, sobre os transtornos de conduta. Mas eu posso resumir tudo isso aqui dizendo o seguinte: o transtorno de conduta está diretamente relacionado com o excesso de medo e o baixo vínculo afetivo. Excesso de medo com baixo vínculo afetivo e com baixa empatia e com baixo comportamento pró-social, eu estou falando tudo da mesma neuroquímica que é a ocitocina, pronto, já tenho aí um comportamento disruptivo, um transtorno de conduta. Aí a gente chega, né, finalizando então para todos nós, chega uma hora que nem eu me aguento mais. Imagino que vocês já passaram desse limite. A gente chega naquilo que é, né, o centro da educação do nosso comportamento, que é o córtex pré-frontal, o último a ser maturado. Ele é que vai me ajudar a organizar a conduta social, fazer o julgamento social adequado, os planejamentos, né, toda essa parte de definição de objetivos. Vai estruturar os meus traços de personalidade, e ele se conecta, ele tem projeções recíprocas com todas aquelas áreas que a gente já falou. Afetivo-emocionais, mordi a língua, acho que é um sinal para eu parar de falar. Afetivo-emocionais, de percepção, de reconhecimento, né, e assim por diante. Então, vamos lá, né? O que essas práticas que a gente Guilherme, aqui, diga. Só uma informação, eu tenho uma informação que eu não sei se procede, mas o lóbulo pré-frontal, né, ele é a última área a maturar no cérebro, né? E eu soube que é a primeira área a envelhecer no cérebro. Isso faz sentido? Porque aí você vê pessoas de mais idade, por exemplo, que elas não têm essa questão inibitória delas, deixam esses impulsos vir com mais facilidade. Sim, sim. No envelhecimento tardio, assim, né, no avançar da idade, a gente vê que o declínio cognitivo ele se dá desde princípios de processamento perceptivos, né? E como o córtex pré-frontal ele tem recíprocas com todas as áreas, né, para trás e para baixo, digamos assim, né? Aí tu gera esse comprometimento. E aí é um fator de confusão, Dr. Jefferson, e é muito legal essa sua colocação, porque muitas vezes a gente diz assim, ó, a pessoa está com um problema relacionado à memória. Quando a gente vai mapear, quando a gente vai avaliar, quando a gente aplica um protocolo, muitas vezes o problema está na atenção. Sem uma boa qualidade de atenção, que é filtro, você não tem um processamento, né, de qualidade, consequentemente você não consolida, né? Mas claro, né, quando a gente pega, por exemplo, as demências, né, você começa pelo envelhecimento, né, temporal, né? E aí depois isso prejudica, né, a organização pré-frontal, né? Mas tu tens razão quando traz essa questão do ajustamento do córtex pré-frontal, porque assim, ó, ele é o último a ser maturado, mas é o último também a ter as chamadas grandes podas neurais lá na adolescência, né? Então é onde tu tem, né, a parte mais tardia do refinamento, né, de toda essa organização do comportamento,
né? Então, se dá dessa forma assim. Tá? Bom, aqui é só um mapa, né, que eu criei aqui sobre essas questões que envolvem todo esse cenário restaurativo na medida na perspectiva de auxiliar a modulação de comportamento dentro do que nós entendemos estar à nossa frente comportamentos socialmente não desejados. Então, a gente primeiro precisa modular, né? Se eu quero diminuir a agressividade, modular o humor. Se eu quero melhorar o comportamento pró-social, melhorar a empatia. Se eu quero melhorar a empatia, melhorar o vínculo afetivo, melhorar a atenção. Se eu quero melhorar a capacidade de tirar aquela linearidade da resposta, buscar alternativas, né? Então que eu exercite, né, a flexibilidade do pensamento, né? Como eu sempre fiz com os meus filhos, né? Eles viam, mas tem tal problema, aconteceu tal coisa. Eu digo, não, o problema eu já entendi. O que você já pensou de alternativa? Não pensei nada. Bom, o que tu me sugere, pai? Não, eu não te sugiro nada. Eu também não pensei. Volta lá, né? E pensa e me traz algo pensado. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa parte da frente que já identificou o problema, o erro, a frustração, né? Buscar lá atrás, né, no seu arcabouço de informações e de conhecimento, mapas que possam me trazer uma alternativa resolutiva. Guilherme. É exercitar. Diga. Tem uma frase do Sherlock Holmes, aquele detetive londrino, que ele diz assim, todo mundo é inteligente depois de que os eventos acontecem. Isso! Exato. E doutor Jefferson, isso é tão importante, porque assim, nós incorremos em erros, né, que são cruciais para essas questões. Olha só, a Luciane vem lá e me apresenta uma coisa lá e deu errado. Né? Ao invés do Guilherme acolher a Luciane, né, e ajudar a buscar alternativas, porque ela é que me possibilitou identificar o erro, dá para entender? Foi ela, foi o comportamento, foi a ação, foi o procedimento dela. É com ela que eu estou aprendendo, como diz o Dr. Jefferson aí, do Sherlock Holmes, né? Depois de feito é que eu vou poder mapear. Né? Não, culturalmente, não, eu já critico, né? Luciano, mas tu é mesmo, né? Então, a crítica diminui a flexibilidade cognitiva. Olha, a crítica me deixa linearizado, aumenta o meu estresse, aumenta a responsividade agressiva, me tira a capacidade criativa. Então, eu valorizo o erro. Não é valorizar o erro e dizer assim, parabéns, você vai tirar 10 porque errou. Não. Valoriza. Valoriza o quê? O esforço, a tentativa. Nós não fazemos. Nós temos o dom de criticar. Esse é o nosso dom maior, é criticar. Todo mundo é errado, todo mundo, né, é burro, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Não. Bom, deixa eu correr. Aqui a ocitocina, olha só, aqui como o cérebro é preparado para a gente ter um bom funcionamento social e tudo que ela nos traz. Né? A ocitocina também, o acolhimento, o cuidado, o carinho, a atenção, o toque, a proximidade corporal, ela ajuda a atenuar o estresse. É a mesma coisa do que você usar um ansiolítico. Não precisa ir na farmácia. Abraça alguém ou deixa alguém te abraçar. É o mesmo princípio. Né? E aí vai tudo aqui, né, que ela ajuda, né? E aqui, de forma mais específica, né, o que eu posso fazer como exercício para cada área dessas que organiza e que educa o meu comportamento. E é elas que vão me dar, essa trama de relações interdependentes e complementares que vão me dar maior capacidade, maior qualidade para os diálogos pacificadores. Então, vou encerrar assim. Tem um neurocientista que eu sou apaixonado, Michael Merzenich. Ele é um dos maiores neurocientistas na área da neuroplasticidade. Tá? E ele nos diz que os mapas,
da semana passada não são mais os mesmos. Já mudamos os mapas. A cada vivência, a cada experiência, a cada atitude, a cada geração de comportamento. Não navegamos duas vezes no mesmo mapa. Não. E a forma dos nossos mapas, né, cerebrais muda de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, falemos mais sobre diálogos, exercitemos mais os diálogos pacificadores. Tá? E eu costumo dizer, né, que arranjos procedimentais, propostas bem elaboradas e que estejam de acordo com as leis que regem a neuroplasticidade ajudam a mudar internamente o cérebro com muita facilidade ou com mais facilidade. É só pensar assim, ó, se você se apaixonar por alguém, nossa, você muda os seus hábitos da noite para o dia. E é capaz de modificar milhões, né, e até mesmo bilhões de mapas cerebrais. E aqui aquilo que nós falamos, o cérebro jovem, né, ele vai trabalhar na perspectiva da competitividade. O que é recompensador fica, o que não está sendo, né, preditor de uma recompensa, eu vou, né, não deixar entrar. No entanto, o cérebro mais maturado é por força do contexto e mapeamento e avaliação do comportamento. Então, vale a pena investir, né, nessas questões relacionadas a atividades, a propostas, né, de cunho procedimental mesmo, né, o fazer acontecer. E aí fecho dizendo o seguinte, né, o que eu daria como receita? Reorganizar, reafirmar, refazer, reestruturar ou fortalecer os vínculos de afeto. A partir daí, ampliar o arcabouço de informações. E depois, disciplinar o cérebro. Treinar o cérebro. Se eu treino a atenção, eu aumento o tecido das áreas de atenção, eu aumento o potencial funcional das áreas de atenção e, consequentemente, a resposta em relação à concentração, à atenção e tudo o que ela me traz. Então, é isso. Né? Talvez essa seja a mágica. Mas não espere que isso caia do céu. Isso é extremamente laborioso. A ciência não vai resolver, não vai ser prescritiva. Ela orienta, mas é o afeto, é o nosso fazer, são esses espaços, são os nossos espaços de convivência, as nossas atuações que apresentam o maior potencial modulatório de transformação, né, nossa, do outro e da sociedade. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência e retorno aqui com vocês. Uau! A gente às vezes fica sem fôlego, viu, quando escuta tantas informações assim preciosas para a vida da gente, né? Você tem talento para isso, sabe? De repente eu te sugiro que você continue nesse caminho, porque vai que um dia, né, as pessoas comecem a... Tô brincando. Guilherme, olha só, tem um pessoal, o Jorge perguntou se você tem algum livro, se você tem algum material para que as pessoas possam ter acesso a mais informação a respeito disso. Obrigado pelo carinho, Jorge. Material que não falta nesse computador aqui, que é a minha vida está aqui, né? Então eu deixo à disposição o meu e-mail, tá? E posso mandar, né, inúmeros materiais. Ontem mesmo eu estava devendo um e-mail para um rapaz lá do Ceará, né, que eu dei uma palestra para a Universidade Federal lá, e ele estava me cobrando um material e tal. E ontem eu consegui uma janelinha de tempo, assim, e aí eu tipo, posso mandar pelo WhatsApp mesmo? Ele, não, pode mandar. E, coitado, tomou um susto, né? Eu mandei um lote de 36 textos e artigos, né, para ele numa tacada só. Então, aí vocês têm, né, um arsenal para ir digerindo devagarinho e tal, né, como vocês acharem melhor. Então, é guilhermeneurociência@gmail.com.
Eu estou vendo na tela aqui, deixa eu aproveitar, me permita, doutor Jefferson, fazer um espaço aqui de tietagem aqui, né? Que, além da minha admiração, né, eu tenho um carinho de amizade por essas figuras aí que foi construído e hoje já está de maneira muito sólida para mim, espero que assim esteja para eles, que é com o doutor Jefferson Capelari, né? E é com duas joias aqui, né, que estão aqui comigo, que é a Cris, a minha amiguíssima, querida, amada Cris, lá de Santa Maria, né, que eu tenho maior admiração e carinho. É uma pessoa também que tenho muito a agradecer, porque já me oportunizou demais, além da conta, já devo, assim como o Dr. Jefferson, né, 2 ou 3 vidas à frente. Então, meu beijo, meu carinho, Cris, pô, que honra te ter aqui. E a outra joia que eu... né, e a gente tem se encontrado bem seguido também, que eu amo de paixão, tenho maior admiração, carinho, respeito, é uma pessoa fantástica, e ela está geograficamente mais próxima de mim aqui, que é a Maria Cristina. Me corrige, Maria Cristina, é São Leopoldo, né? São Leopoldo, não é? Tá? Mas geograficamente mais próximo. Então, essas figuras referenciadas por mim agora são do fundo do meu coração. São pessoas que eu tenho uma admiração incrível, né, pelo trabalho que exercem, pelo conhecimento que têm, né, e pela, enfim, né, e pelo coração gigantesco, assim, né, de pulverizar essas coisas verdadeiramente na perspectiva de um mundo melhor. Então, foi um momento de tietagem, mas que, nossa, eu faço questão de fazer. Então, meu beijo, meu abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho aí de estar com a gente. Né? Gratidão, tá, Guilherme. Você sabe que tem tantas perguntas, as pessoas colocando, celebrando, né, essas falas, e eu fico muito feliz por isso, porque a neurociência ela vem nos dar um subsídio, um aporte no nosso entendimento de maneira muito profunda, né? E de fato, a gente começa a humanizar nossas relações quando a gente começa a perceber que, às vezes, uma má vontade de um adolescente não tem a ver com a questão da má vontade, como ele é rotulado, né? Mas tem a ver com uma questão química, cerebral, anatômica e tudo isso. E a gente começa a ter mais compaixão pelas pessoas quando a gente entende essas questões biológicas. Por exemplo, esse dia eu estava estudando e descobri que o nosso corpo, né, nossa pele, tem 2 bilhões de receptores para o contato, né? Olha que genial isso, né? Mas, de repente, as relações começam a ficar... Tem pessoas que usam só 200 receptores, né? Porque daí não tem mais contato, não tem mais nada, né? Porque perde essa capacidade. Mas eu quero agradecer de todo o coração. Você sabe que eu gostaria de compartilhar com você... Não. Tu me provocou, agora eu vou ter que ir. Ok. Né? Eu esqueci de dizer, eu sou hiperativo também, então, provocou, eu venho. Né? Dr. Jefferson, fantástico isso, né? Porque aí a gente começa a entender essas questões também. Por exemplo, quando você toca em alguém, né, você acha que o cérebro da pessoa vai perceber tão somente que algo está tocando, né, e o que caracteriza esse toque. Lá no sistema que nós chamamos somato sensorial, que recebe as informações táteis. Não! No meio dessa via, dessa complexa via, há uma bifurcação. E essa bifurcação direciona circuitos para o sistema emocional. Então, ao mesmo tempo que a Edi percebe que eu estou tocando nela, o sistema emocional já está avaliando se o toque é prazeroso ou desprazeroso. Olha que interessante isso. E outra coisa, por que a criança ela aperta as coisas? Porque ela ainda tem uma chamada dispraxia ou descontrole, né, motor. Não é só isso. Olha o que o Dr. Jefferson trouxe aqui. Nós temos receptores sensoriais da pele, chamados mecanorreceptores, que são profundos. E eles são encapsulados. Então, eles precisam de um aperto maior para poder deformar aquela cápsula e melhorar a comunicação informativa. Gente, é fascinante. Fascinante. É fascinante. Né? A gente começa a destrinchar essas coisas, é impressionante. E outra coisa, tem um estudo que fala sobre a quantidade desses receptores que tem infinitamente na área das costas, no ombro e nas costas. Por isso que, de repente, alguém nos toca nas costas, a gente já meio que derrete, né?
porque tem essa sensibilidade altíssima ali naquela região, né? Então... Vamos brincar com isso de novo. Ah. Vocês conseguem sentir cosquinha feita por vocês mesmos? Não, a Maria Cristina, não consegue. Não, olha a inteligência do nosso sistema sensorial, né, e de processamento. Né? Tu não consegue fazer cosquinha em ti e arrepiar. Agora, outra pessoa nem encosta em ti, você já arrepiou. Né? Porque os circuitos de processamento são diferentes. Do seu toque no próprio corpo e o de um toque de outra pessoa. Queridos, deixa eu aproveitar mais um, mas prometo, vou parar. Sabe aquela neuroquímica do vínculo afetivo que nos conecta mais com as pessoas, aumenta a confiança e tá. Ela difere das outras neuroquímicas numa questão importante. Ela se retroalimenta positivamente. Então, quanto mais você exercitar, mais ela se autoestimula. Vale a pena investir nisso. Parei. Show de bola. Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui na nossa live que nós vamos deixar gravado, viu, Guilherme? Para que as pessoas possam depois retornar esse assunto, se interessar. Nós vamos colocar lá na nossa plataforma para que esse assunto não se perca, né? Porque é importante isso, né? E às vezes, assim, o aprendizado, como você falou, ele é repetitivo e precisa passar várias vezes pela mesma trilha, né? Para poder ter esse aprendizado. Então, assim, ó, é uma imensa gratidão, né? Que a Raquel e eu, a gente celebra essa tua participação. E eu tenho certeza absoluta que todos aqui não vão conseguir dormir essa noite, porque o cérebro fica muito ativo com tanto conhecimento e informação, mas isso eu chamo isso de insônia oba, né? Então, a gente tem isso. Então, eu queria agradecer, só para complementar uma coisa muito interessante, eu já falei, o Guilherme já sabe disso, né? Porque amanhã eu vou falar sobre comunicação não violenta. E eu assisti numa palestra do Daniel Goleman, e ele foi palestrar, depois que o Marshall Goldschmidt, que é considerado um dos maiores coaches do mundo, falou. E aí o Daniel Goleman diz assim, eu aprendi uma coisa hoje com a palestra, nunca falar depois do Marshall Goldschmidt, né? Porque, de repente, a conexão pode ser menos, né? Mas eu espero que vocês tenham um coração amoroso amanhã comigo, né? Que nós vamos falar sobre comunicação não violenta, porque o Dr. Guilherme traz toda essa conexão, né? E ele pensa assim, puxa vida, depois de ontem do Dr. Guilherme vai escutar o Jefferson. Não, ok, mas tem essa compaixão e essa empatia, né? Em relação a isso. Eu já elogio desde já. Eu já elogio, redundância total. Já é fascinante. É fascinante. Então, gratidão. Gente, eu queria só comunicar para vocês o seguinte, nós estamos organizando um evento tem alguém com aberto aí? Provavelmente, não tem problema. Amanhã... Tem alguém fazendo um negócio aí com a... nós estamos organizando um treinamento em agosto chamado CNV na Prática, que é justamente para trazer a comunicação não violenta na prática mesmo, né? Não só no aspecto teórico, mas exercitar a comunicação não violenta. Então, se alguém tiver interesse nesse assunto, nesse tema, entre em contato com a gente, né? Comigo, com a Raquel, para que possa alinhar, né, a questão desse treinamento, né? Nós temos a possibilidade também, porque a gente, sabe, realmente detesta ser invasivo, mas a gente quer muitas pessoas participando desses nossos grupos, não é? Então, o que a gente sugere? A gente vai disponibilizar depois um link para que quem quiser ter informação para poder entrar no nosso grupo, para receber informação, daí você escolhe espontaneamente fazer isso, né? Porque nós acabamos colocando as pessoas dentro do grupo e aí a gente começa a perceber que elas saem, né? Mas não sabem o que estão perdendo, lamentavelmente, né? Mas, assim, então, nós gostaríamos que as pessoas pudessem voluntariamente decidir ficar nos grupos para ter essas informações. Fica muito mais gostoso do que ser obrigado a fazer isso, né? Então, eu gostaria só de encerrar agradecendo mais uma vez a presença de todos. Eu gostaria, Raquel, 1 minuto da tua comunicação aí para falar sobre a tua experiência aí com o dia de hoje. Oi, gente. Não, gratidão, não tem nem o que falar, né? Nossa, fiquei encantada com a palestra do Dr. Guilherme. Incrível como tem conexão com a comunicação não violenta, né? Jefferson também já trouxe para a gente workshops de inteligência emocional. Então, assim, estou encantada, gratidão.
Obrigada a todos pela presença e até amanhã, né? Na palestra do Dr. Jefferson. Isso. Gente, uma boa noite. Guilherme, mais uma vez, a gratidão, né? E conte com a gente também. Tá? Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.